Olá, queridos alunos, queridas alunas do sexto ano. Estamos de volta, né, para mais uma aulinha de língua portuguesa. Como é que vocês estão? Cansados? Semana carregada de atividades, né? Todos nós estamos precisando reorganizar a nossa vida. Temos que ter paciência, vai dar tudo certo, né? Vamos nos cuidar, vamos nos proteger para que esse vírus não chegue até a gente, aos nossos familiares, cuidar para a gente não espalhar isso. Não tem problema. Vamos continuar assistindo as nossas aulas pela TV, pelo aplicativo e pela internet, tá bom? Vamos devagar, vamos com calma, logo, logo isso tudo vai passar. Vamos lá? Nossos objetivos de hoje: compreender um gênero textual que é a entrevista oral, um gênero discursivo. Nossa, professora, entrevista também é gênero discursivo? Sim. Reconhecer os elementos paralinguísticos. Credo, professora, que nome esquisito. O nome é esquisito, mas a coisa é muito fácil. Paralinguístico. Por exemplo, quando a professora diz: olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? A professora balançou a cabeça, a professora sorriu, vocês olharam para a minha expressão facial. Isso é um elemento paralinguístico. Vocês viram que a professora Gláucia usa muito as mãos, né? Mão para lá, para cá. Isso é um elemento que para a professora é importante. Eu preciso desse movimento com as mãos para eu conseguir falar o que eu quero com vocês. Porque se eu ficasse paradinha aqui, eu não teria a mesma expressão, eu não teria as mesmas condições. Para mim, isso é necessário. Para outra pessoa, é menos importante. Desenvolver a habilidade de reconhecer as diferenças entre um texto oral e um texto escrito. Vamos lá? Entrevista oral. O que é uma entrevista, professora? É um gênero textual marcado pela oralidade, pois consiste em um diálogo entre duas pessoas ou mais. Ou seja, o entrevistador e o entrevistado, ou os entrevistados. E que são as pessoas que respondem a pergunta. Imaginem você na sala da sua casa e, professora, não dá porque nós estamos com uma bagunça lá, tem que ser na cozinha, sem problema nenhum. Você coloca seu pai, você coloca sua mãe. Não, professora, eu não tenho pai e mãe juntos. Não tem problema, coloca sua mãe. Ah, não tenho mãe, coloca a avó, tá? E faz uma perguntinha, vai fazendo pergunta e conversando com ela. Quando que você nasceu? Em que lugar você nasceu? Como era a sua infância? Como foi a sua primeira experiência com a escola? Né? Vai fazendo essas perguntinhas. Isso é uma entrevista oral. Como se organiza uma entrevista? Tem que pensar, hein, gente? Não é assim, não. Ah, beleza, professor, então eu vou chamar o pai, eu vou chamar a mãe. Não tem pai e mãe, vou chamar a avó, não tem problema. Senta aí, pessoal. Aí você vai na frente da pessoa começar a pensar o que você vai perguntar? Não. A entrevista oral, ela tem que ser planejada também. E olha os passos. Título. Tem que ter, professora? Normalmente sim, tá? Não é uma coisa cabal. Nome do entrevistado, claro. Como que você vai contar? O entrevistado não sabe o nome do entrevistado, não sabe nem com quem você vai falar. Foto do entrevistado é uma coisa fundamental? Se for possível, sim. Se não for possível, não tem problema. A apresentação do entrevistado é uma coisa fundamental. Por que você está entrevistando essa pessoa? Quem é ela? Ah, eu vou entrevistar a professora Gláucia. Tá. Quem é a professora Gláucia na ordem do dia? É só mais uma professora entre tantas milhares que tem no Paraná. Não. Professora Gláucia é a professora que está dando aula para os alunos do sexto ano nas aulas gravadas, nesses tempos de pandemia. Veja que tem uma diferençazinha, e é por isso que vai entrevistar essa ou aquela pessoa.
Nome do entrevistador, frases em destaque do entrevistado. Imagina a professora Gláucia sempre fala, percebeu? Tudo bem? Olá, pessoal. Isso é uma fala minha. Será que todos os professores fazem isso? Né? Texto formatado por turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. O que é isso, professora? Pelo amor de Deus. Não é tão difícil, porque nós já falamos em turnos de fala. Turno de fala. Quando uma pessoa fala, a outra vai ouvir. Isso é turno de fala. Você viu como é fácil? As palavras, nossa, o termo é tão difícil. Sim, pode ser. Mas quando a gente vai estudar, a gente percebe que não. Turno de fala. Quando um fala, o outro ouve. Lembra que eu falei para vocês de uma pessoa, de um médico que disse que falar ao mesmo tempo não é educado e nem educativo? Né? Quer dizer, o entrevistado vai estar falando e você atropela e vai falando junto? Não, ele termina de falar e você vai fazer a sua fala. Quando você terminar de falar, o entrevistado vai responder, né? Vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje? Vamos lá? São alguns elementos obrigatórios para a produção de uma entrevista. Título, nome, foto, apresentação do entrevistado e do entrevistador, perguntas e respostas. Letra B. Título, nome e apresentação do entrevistado e nome do entrevistador, perguntas e respostas. Nossa, professora, mas elas estão muito parecidas. Eu acho que as duas estão corretas. É possível? Não, só temos uma correta. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Título, nome, foto, apresentação do entrevistado e do entrevistador. Olha o problema da nossa questão. Você acha que nós precisamos fazer uma apresentação da pessoa que vai entrevistar? Não, nós devemos fazer uma apresentação da pessoa que será entrevistada. O entrevistador não é importante neste caso. Importante é a pessoa que vai nos contar algumas coisas. Portanto, a letra B está correta. Título, nome e apresentação do entrevistado e nome do entrevistador, perguntas e respostas. Vejam que é diferente. Nome do entrevistador e apresentação do entrevistador. Só o nome basta, né? Por que fazer uma entrevista oral? Podemos fazer por escrito, professora, e pronto. Por que é importante fazer a oralidade? Para mostrar mais realismo. Quando você olha para a pessoa, quando ela está respondendo a questão, como ela se coloca diante de cada situação, você percebe melhor quem é a pessoa. Então, traz mais realismo para aquela entrevista, para esse gênero textual. Para aproximar público e entrevistado. Então, de repente, você tem interesse em conhecer uma pessoa que tem a ver com o seu mundo. Você mora no bairro, você mora numa localidade onde nós temos uma pessoa que é presidente daquela comunidade. Você gostaria de saber como que ela se tornou presidente daquela comunidade? Nas aldeias indígenas, como que essa pessoa se tornou cacique? Você já pensou nisso? Não seria interessante você entrevistar um cacique? Nossa, professora, eu nem tinha pensado nisso. Pois é. Você já pensou como que aquela pessoa se tornou líder daquela comunidade de catadores de papel nas cidades? Você já se perguntou como que aquela pessoa se tornou presidente daquela associação de produtores rurais? Pois é. Então, essa é uma pessoa que vai trazer alguma informação para você. Por isso, você, trazendo, aproxima o público do entrevistado. Para observarmos as manifestações corporais e reações fisionômicas da pessoa, cujos elementos também passam mensagens.
Daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Aqui, uma simulaçãozinha de entrevista oral. E vocês vão poder perceber se quando eu estou dizendo, tudo que eu estou dizendo parece verdade ou parece mentira. Se o que eu digo parece que eu estou dizendo com emoção ou eu estou dizendo com frieza, tudo isso, dentro de uma entrevista oral, é possível perceber. Quem deve ser entrevistado, professora? Já disse aí, ó. Qualquer pessoa que possa trazer informações a respeito de algum assunto que nos interessa, que eu tenho interesse. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com um cacique. E eu perguntei a ele, numa conversa informal, não fiz entrevista, as coisas que eu tinha interesse em saber. O meu interesse seria ouvir mais dessas pessoas. Eu teria o maior prazer, Cora Coralina já morreu, vocês sabem disso, nós já falamos na aula passada, mas eu teria o maior interesse em entender como que Cora Coralina conseguia levantar cedo, fazer café, cuidar dos filhos, preparar tudo, cuidar do almoço, lavar a louça, limpar a roupa, fazer comida e tal, e costurar e ler, e produzir poesias. Como que ela conseguia fazer isso? Como que ela conseguia achar tempo para tudo isso? Eu teria o maior interesse. Então, você deve ter pessoas também que te interessam e que tem coisas que você gostaria de saber sobre elas. Exemplo, quem entrevistar, professora? Um aluno do 6º ano e saber, eu tenho interesse em saber de você. Como que você está vivendo esse momento com essas aulas gravadas? Eu tenho interesse em saber como que você tem vivido em todos esses dias trancados em casa. Eu tenho interesse em saber como que você está dando conta de estudar, de ajudar os seus familiares em casa, sem poder sair, sem poder se divertir, sem poder trocar ideia com seus colegas fora, né, não sei, por rede social. Você, para mim, você é uma pessoa interessante. Eu entrevistaria você. Entrevistar uma pessoa que mora na rua. Você sabia? As pessoas que moram mais no interior do estado, muitas não têm essa realidade. Mas é muito triste. Nos centros maiores tem muitas pessoas morando na rua. E como que essa pessoa se vira num dia de muita chuva? E como que essa pessoa se vira num dia que faz muito frio? E como que essa pessoa se vira na hora que dá uma dor de barriga? Precisa ir ao banheiro? Não tem banheiro para ela. Eu tenho interesse em saber como que essa pessoa, por que ela foi morar na rua? O que tem lá que assegura lá, que faz com que ela fique na rua? O que ela não tem em outro lugar, que ela não tem lugar para voltar? É interessante, não é? Uma outra sugestão, entrevistar uma pessoa idosa. Saber se quando ela tinha a sua idade de 10 aninhos, ela tinha celular. Claro que não, professora. Como que ela se comunicava com seus amigos? Por telefone. Não, tem gente que naquela época não tinha telefone ainda. Ah, e como eram as brincadeiras? Você não tem interesse em saber como eram as brincadeiras? Que brincadeira elas faziam? Olha só, não é interessante? Você saber como era. Credo, que horror. Não, e aí tem um problema, hein? Um problema seríssimo que nós enfrentamos. Às vezes, nós vemos o jeito de viver de outra pessoa e achamos que é feio, que é engraçado, credo. Como que pode uma pessoa comer isso no café da manhã? Não. Aí está a riqueza da nossa diversidade cultural. Tem gente que come pão de manhã, tem gente que come virado de manhã,
Tem gente que come ovo com pão, sei lá, ovo com farinha. Tem gente que não come nada. Ah, professor, não come porque não quer, né? Às vezes sim, tem pessoas que levantam e não vão só almoçar, ficam a manhã toda sem comer, mas tem gente que não come porque não tem. Percebe? Quantas coisas nós temos para aprender? Exercício número 1, chegou a tua vez de produzir. Escreva no seu caderno, agora tem que escrever lá no seu caderninho. Letra A. Não precisa copiar a questão, tá, pessoal? Vai ficar a tela aqui e você vai acompanhar por aqui, mas são perguntas fáceis. Eu acho que você vai responder até antes de pegar seu caderno aí. Pense em um assunto que você gostaria de saber mais. Tá pensando? Então, eu falei dos meus, né? Então, você vai pensar primeiro num assunto. Letrinha A, o assunto que você tem vontade de saber. Letrinha B. Agora pense em alguém que tem condições de trazer essas informações para você. Pensou? Então, exatamente, essa pessoa aí. Essa pessoa tem muito a trazer, muito conhecimento para trazer para você. E a letrinha C. Por que você acha que essa pessoa pode ajudá-lo a conhecer mais? Letrinha A, assunto. Letrinha B, pessoa. Letrinha C, por que essa pessoa pode te ajudar? Eu vou deixar alguns minutinhos para você e já volto para a gente conferir, ok?
E aí, respondeu? Estava fácil, né? Eu sei disso porque o assunto é bem gostoso, né? A entrevista, então, professor, é um gênero do improviso? De jeito nenhum. Ela precisa de planejamento como qualquer outro gênero textual. Planejar por quê, professora? O assunto, o tema da sua entrevista, a pessoa que você vai entrevistar. Ah, professora, isso eu já sabia. Sim, mas isso está dentro do seu planejamento, anotar tudo isso. Agendamento, você tem que conversar com a pessoa, ver se ela pode aquele dia. Você resolve entrevistar o pastor lá da comunidade. Você viu se ele pode entrevista? Você viu se aquele dia ele está disponível? Se ele quer dar entrevista? Tudo isso. Perguntas a serem feitas, você vai escrever tudo. Ah, então eu vou chegar lá e vou ler, professora. Não, você não vai ler. Você vai ler, estudar as questões e vai chegar e vai fazer a pergunta. Né? Assim como eu estou fazendo. Como está sendo para você estudar em casa? Material para registrar as respostas. Gravador, caderno, caneta, som. Eu não sei como é que você vai registrar. Ah, professora, eu vou guardar tudo na memória. Você não dá conta. Tem que levar um materialzinho, sim. Pesquisa sobre o assunto. Você vai conversar com alguém, vai chegar para a pessoa, me fala sobre tal coisa e não sabe nada sobre aquilo? Não. Você vai ter que pesquisar bastante sobre aquele assunto para que durante a entrevista, se surgir alguma pergunta do seu interesse que não esteja registrado ali, você possa perguntar para a pessoa entrevistada. Mas você tem que mostrar que você sabe do que ele está falando também. Cuidado com o vestuário. Ai, vai fazer uma entrevista, vou de bermudão, vou com uma calça toda rasgada, vou com uma blusinha curtinha. Não, nós temos que ter. Olha a roupa da professora aqui. Eu, particularmente, não gosto disso aqui, porque eu acho uma roupa muito grande. Mas isso aqui é uma roupa adequada para eu poder dar aula. Então, vejam, é um vestuário adequado. Cuidado com o vocabulário. Hoje em dia, as pessoas estão usando muito palavrão. Né? Isso é bom ou ruim? Não sei. Isso aí cada um sabe da sua cultura, da sua vida. Agora, você não vai poder usar palavrão na frente do seu entrevistado. Você tem que cuidar com o vocabulário. Lembra que eu falei que eu ia fazer uma brincadeira com você? Então, aqui é essa brincadeira. Eu tenho certeza que você, se você não é filho único, você já deve ter perguntado para o seu pai e para sua mãe do qual filho ele gosta mais. Ai, 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 ai. Filho tem dessas coisas, né? E olha a resposta. Essas são as minhas filhas e elas perguntaram, mãe, da qual filha você gosta mais? E eu respondi assim, na oralidade. Presta atenção, a marca da oralidade aqui. Ó, oralidade versus escrita. Contra escrita? Não. Oralidade e escrita. Olha a minha resposta. Então, filha, essa pergunta é muito comum, mas essa história não existe. Uma mãe nunca vai gostar mais de um filho do que do outro. Normalmente, os filhos são diferentes de personalidade. E há uma maior aproximação entre um e outro. Mas o amor é o mesmo. Não tem nem como mensurar isso. Nossa, professora, está tudo escrito, tudo errado. O que a professora disse? Isso é oralidade. Vamos ver como é que fica isso, esse mesmo texto por escrito? Você percebeu alguma diferença entre oralidade e escrita? Você vai perceber já já. Agora, observando a resposta da professora dentro da norma culta padrão da língua. Vamos lá? Então, filha, sua pergunta é muito comum, mas essa história não existe. Uma mãe nunca amará um filho mais do que ao outro. Normalmente,
há uma aproximação maior com um ou com o outro, devido à diferente personalidade dos filhos. Mas o amor é o mesmo. Amor não se mede, sente-se. Percebeu a diferença? Quer dizer, então, professora, que oralidade é errado e escrita é certo? Porque foi isso que eu vi lá, estava tudo errado na sua fala. Olha a resposta, não. As duas formas têm o seu valor. Basta que nós, falantes da língua, saibamos usá-las nos momentos apropriados. Por isso, estudamos língua portuguesa. Por isso que estudar língua portuguesa é muito importante. Por isso que nós não podemos colocar nos textos formais da escola a linguagem que a gente usa no WhatsApp. Que o WhatsApp é uma linguagem oralizada. Quando nós escrevemos não lá, aí, professora, mas eu escrevo lá no WhatsApp sem pontuação, nem coloco, professora, acento, não coloco pontuação, não... Tudo bem, tudo bem. Agora, você não pode trazer a linguagem lá do WhatsApp para a norma padrão aqui. Você pode usar a norma padrão e essa variedade do WhatsApp. Mas não confundir. Vocês viram que a professora Gláucia falou assim com as filhas e na hora de passar para a escrita, é escrita dentro da norma padrão da língua. Percebeu? Exercício número 2. Com base no exercício número 1, elabore uma entrevista com 6 perguntas. Escreva-as no seu caderno. Te dou alguns minutos e já volto. São 6 perguntas. Se você não conseguir as 6, não se preocupe, nós temos tempo.
E aí, fez as 6 perguntas? Ótimo. Ah, não conseguiu. 5, 4, tá bom. Fique tranquilo, dá tudo certo. Você perguntou aquilo que você tem interesse em saber. Então, aqui, o exercício número 2, você terminou. A gente não vai conseguir corrigir, porque são as perguntas que você fez. Nós vamos dar sequência e vamos para o exercício 3. Responda agora no seu caderno. Só resposta, tá, gente? Onde será a sua entrevista? Você pensou o lugar? Tem que pensar. Em que horário você encontrará o seu entrevistado? Veja bem, se você é uma pessoa que é muito preguiçosa de manhã, você não pode marcar a entrevista de manhã. Se o seu entrevistado é uma pessoa que dorme até muito tarde, você não pode marcar a entrevista de manhã com ele. Tem que pensar nisso, você viu? Quanto tempo aproximado levará a sua entrevista? Você vai chegar e vai dizer para a pessoa, eu preciso fazer uma entrevista com você, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo vai levar? Não sei. Não. Ou 20 minutos, ou 30, ou meio-dia, ou, né, não pode ser muito longa também, porque a pessoa não aguenta, mas, enfim, tem que ter um horário pré-determinado, sim. E a última questão, que material guardará as suas respostas? Você vai ter um gravador? Não, professora, eu tenho celular. Mas e se você não tiver o celular? Eu, por exemplo, esses dias fiquei sem celular, né? Às vezes a gente não tem. Ah, professor, mas eu não dou conta de anotar tudo. É claro que nós não vamos anotar palavra por palavra e fazer a coesão dos períodos, né? Você vai dizer, por exemplo, a pessoa responde lá, eu levanto de manhã, tomo meu café, como melancia de manhã. Não vai escrever tudo isso, você vai escrever café, melancia. Aí depois você vai organizar o texto. Então, tem que ter papel, tem que ter caneta, tem que ter um gravador. Eu não sei o que você vai escolher, mas tem que pensar em tudo isso. Ok, pessoal? Nossa aulinha de hoje foi uma entrevista oral. Particularmente, eu gosto bastante desse assunto, né? Porque a gente se aproxima das pessoas, a gente ouve as pessoas, a gente aprende a não atropelar as pessoas quando elas estão falando. A gente aprende a ouvir e a gente aprende com as pessoas ouvindo. Outra coisa, às vezes você faz uma pergunta para o seu entrevistado e o teu entrevistado não responde nada. E você vai entender que aquele silêncio tem uma mensagem grande lá. Então, você veja o quanto que a entrevista oral é legal. E a própria fala nossa, você veja que quando a professora está falando aqui, a professora não diz, vamos escrever, vamos ler, vamos... Até às vezes nós falamos. Mas, normalmente, esse R final, a gente passa despercebido, né? Oralidade é muito legal. Fizemos, então, a entrevista oral e vimos a diferença entre oralidade e escrita, que as duas são muito importantes e muito válidas e que nós temos que saber usá-las no momento adequado. Certo, gente? Nossa aulinha termina. Vamos até a próxima aula. Um beijinho para você. Até lá.